Autoridades, senhoras e senhores, boa tarde. Solicitamos a gentileza de desligarem os seus aparelhos celulares ou programá-los para o modo silencioso. A Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas tem a honra de recebê-los nesta solenidade de outorga da comenda jornalista Audálio Dantas ao jornalista, charchista e secretário de Estado da Comunicação Enio Lins, através da proposição do deputado estadual Davi Davino Filho. A partir deste momento, passamos a compor a mesa de honra, convidando para presidir a mesa o excelentíssimo deputado estadual Davi Davino Filho, propositor desta solenidade. O excelentíssimo governador do Estado de Alagoas, Renan Filho. O excelentíssimo deputado estadual, Paulo Dantas. A excelentíssima vereadora Ana Ora, representando o Legislativo Municipal da capital. E o excelentíssimo secretário de Estado da Comunicação, Enio Lins, o nosso homenageado. Com a palavra, o presidente da sessão, Davi Davino Filho. Boa tarde, senhoras e senhores. Declaro aberta a solenidade de outorga da comenda jornalista Audálio Dantas. Gostaríamos de registrar a presença dos deputados, dos excelentíssimos deputados estaduais Davi Maia, Cibele Moura, Ângela Garrote, Jó Pereira e Silvio Camelo, que estão presentes nessa solenidade. Autoridades, senhoras e senhores, convidamos a todos para que, em posição respeitosa, ouvirmos o hino nacional brasileiro.
sentimento esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras do Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, Deus tem sonhos lindos, campos tem mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó Pátria Mãe, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta fâbula, paz no futuro e glória no passado. Mas cernes da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol na Espanha, gentil, pátria amada, Brasil. Cumpre-nos agradecer as presenças das autoridades dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, autoridades militares, além dos dirigentes de instituições privadas, membros de organizações não governamentais, sociedade civil, representantes da imprensa e, em especial, a família e amigos do homenageado, como também aos funcionários desta casa e aos telespectadores da TV Assembleia. Gostaríamos de agradecer a presença do senhor Fábio Farias, secretário-chefe do Gabinete Civil, excelentíssimo senhor Rafael Brito, secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico e Turismo, coronel Marco Sérgio, secretário de Estado de Ressocialização, da excelentíssima senhora Eliane Aquino, secretária de Comunicação de Maceió, e do jornalista Isaías Barbosa, presidente do Sindicato dos Jornalistas do Estado de Alagoas. Antes de iniciarmos o rito da solenidade, convidamos a todos para assistir o vídeo que conta um pouco da história do jornalista Audálio Dantas. A única coisa da qual eu me arrependo é de não ter podido continuar a minha vida de repórter, no dia a dia, na rua, na estrada, contando histórias. Audálio nasceu para lutar em defesa dos direitos humanos do cidadão. Ele morava numa cidade chamada Tanque d'Arca, aqui no estado onde ele nasceu. Ele teve infância pobre, o pai dele era padeiro. Aí depois o pai dele se transferiu para São Paulo, né? Audálio ficou, e depois ele foi encontrar com o pai. Ele começou no jornalismo com 18 anos, ainda moleque lá em São Paulo, mas não começou fazendo jornal. Começou como auxiliar de laboratório de fotografia. Depois que ele botou uma máquina de fotografia na mão, ninguém parou mais. O Audálio foi o jornalista das grandes reportagens, dos grandes temas, da Transamazônica, da Caatinga, do litoral, do Cerrado, da favela. Audálio inovou a reportagem, com textos mais enxutos, né? Mais contundentes, que ele começou no Diário de São Paulo, foi para a Folha de São Paulo, da Folha já foi para O Cruzeiro, do Cruzeiro ele saiu para a revista Quatro Rodas, mas ele dizia que a grande paixão dele mesmo foi a Realidade, onde ele fez
matérias fantásticas. A vida do Audálio como sindicalista, ela se pautou na defesa da liberdade, na defesa intransigente do exercício da profissão e da garantia do exercício do jornalismo. O Audálio teve a coragem cívica e a coragem pessoal de defender, sobretudo, quando o Audálio se encontra na direção do Sindicato dos Jornalistas. E ocorre uma das tantas tragédias que a ditadura brasileira proporcionou, que foi a prisão e a morte do jornalista Vladimir Herzog. Com a morte do Vladimir Herzog, né, que era um jornalista de escola, e teve um fim trágico. Ele foi torturado até a morte, na época da ditadura. Tentaram passar para a sociedade a versão de que ele tinha se suicidado. Todo o tempo queriam botar na cabeça do brasileiro que o moço tinha se enforcado, quando não houve nada disso, foi assassinado, como muitos outros foram. E aí avultou a figura do Audálio nessa luta para não só desmentir essa versão oficial, como cobrar punição exemplar dos torturadores, daqueles que tinham assassinado um jornalista em defesa. Isso aí fez com que a ONU reconhecesse esse trabalho de Audálio e o homenageasse. Ele foi homenageado pela ONU. A candidatura do Audálio, ela nasce dentro do Sindicato dos Jornalistas. Não vou usar essa expressão da imposição, mas por uma necessidade da representação dos jornalistas no Congresso Nacional. Eu cheguei na Câmara em 74 e em 78 chegou o Audálio. Nós pregávamos, à época, a realização de uma constituinte, né, fim dos atos institucionais, e a realização de uma constituinte para que nós pudéssemos voltar a restabelecer o Estado de Direito Democrático no Brasil. Muito do que Audálio falou está hoje no artigo 5º da Constituição, que trata dos direitos e garantias fundamentais. E também no artigo 6º, onde se fala dos direitos sociais dos trabalhadores e tal. Eu acho que o Audálio era isso, ele era um bom conciliador, ele agregava muito. Onde o Audálio chegava, imediatamente se formava em torno dele um grupo para conversar e trocar ideias. O sujeito, como dizia o Matuto, disposto, né? Alagoano disposto, que ia lá e enfrentava mesmo, sem medo. E está aí o trabalho que ele deixou, o legado que ele deixou para essa turma nova que está toda aí. Audálio Dantas é uma figura cuja biografia tem de estar nas salas de aula. Você sabe onde ele foi sepultado, né? As cinzas dele foram colocadas no Rio São Miguel. O Audálio, ele nunca perdeu esse vínculo com Alagoas. Nunca. O vínculo do Audálio com Alagoas era muito mais profundo do que as pessoas imaginam. Ele saiu de Alagoas, mas Alagoas não saiu da cabeça do Audálio. Uma comenda com o nome de Audálio é o reconhecimento a um filho dessa terra, que foi, indiscutivelmente, um grande brasileiro. A vida, para mim, é uma coisa que deve ser vivida da melhor maneira possível, principalmente respeitando o outro. Neste momento, convidamos o excelentíssimo deputado estadual Paulo Dantas para presidir os trabalhos, ao tempo que concedemos a palavra ao deputado estadual Davi Davino Filho. Senhor presidente, meus colegas deputados e deputadas, senhoras e senhores, quero inicialmente tomar emprestado trecho da reportagem da Folha de São Paulo, que em 30 de maio de 2018 noticiava a perda do grande jornalismo brasileiro
este alagoano que empresta seu nome a uma comenda oficial desta casa, Audálio Dantas. Abro aspas. O repórter era conhecido por seu olhar humanitário sobre os temas do cotidiano e sua atuação em prol da defesa de direitos durante a ditadura militar, características que lhe rendeu, em 1981, o Prêmio de Defesa dos Direitos Humanos da ONU. Nascido em Tanquidarca, pequeno município do Agreste Alagoano, Audálio iniciou a carreira no jornalismo aos 18 anos. Vindo do Nordeste para a capital paulista, o filho de um comerciante e uma dona de casa revelava imagens do fotógrafo Luiz de Mamprim no jornal Folha da Manhã, um dos títulos que daria origem à Folha. Esse trecho que acabo de ler, como disse, é da Folha de São Paulo. A reportagem cita vários prêmios que Audálio Dantas recebeu. Também conta um pouco de sua brilhante trajetória como jornalista, escritor, político, líder sindical e cidadão engajado nas causas sociais. O texto traz também ainda depoimentos de pessoas importantes, desde seus colegas de profissão até ex-presidentes da República. Foram muitas homenagens e merecidas. Afinal, mais do que grandes reportagens, Audálio fez história. E mesmo tendo construído sua carreira em São Paulo, nunca cortou os laços com Alagoas. Alagoano, sim, senhor, e com muito orgulho. E nós temos muito orgulho desse nosso conterrâneo. Temos orgulho de tudo que ele fez por este país, por nossa gente. É uma grande honra lembrar mais uma vez sua trajetória. A comenda Audálio Dantas manterá viva a sua obra e seu nome. Cada pessoa que receber esta comenda, Enio, levará adiante o seu exemplo e sua história. Confesso, senhoras e senhores, escolher o primeiro a receber a comenda Audálio Dantas não foi fácil. Tantos bons nomes na comunicação de nosso estado, mas era preciso escolher apenas um. E nós fizemos, Enio, uma excelente escolha. Enio Lins de Oliveira, o arquiteto que escolheu... O arquiteto que escolheu o jornalismo, o jornalista que conquistou seu lugar na história, traços únicos em suas charges políticas e ilustrações de humor. O camarada que teve uma vida inteira dedicada aos movimentos sociais. Vereador de Maceió, secretário de Estado, imortal do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas. Enio, jornalista que está no batente há 40 anos. Em 1979, ele já começava a trabalhar na antiga Tribuna de Alagoas e nunca parou. Colaborou com praticamente todas as publicações alternativas alagoanas desde então. Enio foi ainda editor adjunto e coordenador editorial da Gazeta de Alagoas. Seus traços ganharam o Brasil e o mundo. Seu sorriso, sua competência, seu engajamento conquistou grandes amigos e o tornou num dos mais respeitados alagoanos. Por suas qualidades, Enio se tornou secretário de comunicação, cargo que ocupa atualmente, mas não é por isto que o autor do livro Miolo de Pote está aqui. Enio foi escolhido como o primeiro a receber esta comenda porque sua história, seu trabalho e sua militância se confundem com a trajetória de Audálio. Você foi escolhido, Enio, porque saberá carregar com orgulho esta comenda, porque sabe reconhecer o valor de outros profissionais que, a exemplo de Audálio, fizeram da comunicação a sua vida. Por isso, antes de encerrar, quero ler trecho de um artigo escrito por você, Enio, em 2011, que reconheceu o trabalho de outro colega. Abro aspas. Ao mestre Nunes, com carinho e admiração, Nunes Lima se foi. Ficará eternamente entre nós, com sua obra imorredora de meio século em desenhos e crônicas publicadas quase que diariamente. Nos trabalhos de Nunes, publicados durante 52 anos na Gazeta de Alagoas, está um depoimento forte, profundo, denso da vida do povão. Como ele bem definiu no título de sua coluna de crônicas, ele retratava a vida sem retoques. Meus primeiros desenhos, no começo da década de 60, anos a fio, foram cópias das charges publicadas por Nunes na Gazeta de Alagoas. A vida sem retoque, seja no traço, seja no texto, nua e crua,
expondo as dificuldades e os méritos dos menos favorecidos, mas também seus preconceitos, suas cismas, suas falhas. O mestre se foi, mas nos lega uma obra memorável, indelével. Mestre Nunes, parabéns por tudo que você fez. Obrigado por tudo que nos ensinou. Fecho aspas. Me permita, Enio, tomar emprestado o seu texto, o seu testemunho. Obrigado por tudo que você fez. Parabéns por tudo que você faz. Obrigado por tudo que nos ensinou. Muito obrigado a todos. Após a merecida homenagem... Só um minuto. Eu tentei resumir aqui o máximo o currículo do nosso amigo Enio, mas tem vários amigos que também queriam contar um pouco da sua história, então a gente vai passar um vídeo agora, Enio, fazendo uma homenagem à sua pessoa. O Enio é o mais velho, né, dos três, a Nídia mais nova e eu meieiro, né? E a gente passou a infância toda, era uma convivência, era um tipo de vida quase rural. A gente morava na Mangabeira, tinha um sítiozinho lá. Era tudo muito bonito, porque tinha plantas, meu pai criava galinha, porco, então tinha coqueiro, tinha caju, tinha manga. A gente teve uma infância bonita, simples, humilde, não foi fácil, mas maravilhosa. E lá na Mangabeiras a gente achou de formar um time de futebol, né? E o Enio participava disso tudinho, mas sempre era o líder, né? Ele era o presidente do time, e jogador péssimo como eu também, né? A gente não jogava nada. Ele era mais das boas relações. O Enio sempre teve essa capacidade, né, desde jovem, de se dar bem com todo mundo, né, de ser bem quisto. E destacava-se principalmente pela sua capacidade de desenhar já, né? A gente começou desenhando os outros, da família e tudo, aquelas figurinhas. A gente gostava muito de revista em quadrinhos, gibi, né? E ele desenhava aqueles negócios tudinho. O Enio sempre foi muito protetor, né? Desde da adolescente, quando a gente começou a participar do movimento estudantil, meu pai era muito machista, então a filha não podia sair sozinha de casa, então a gente tinha um acordo. Meu pai deixava eu sair com o Enio, porque o Enio era aquela figura respeitada mesmo, o Enio participando do movimento estudantil, meu pai me liberava desde que eu fosse e votasse com o Enio. Teve uma vez que o Enio chegou primeiro que eu, e eu cheguei depois. E eu me lembro que eu cheguei em casa toda feliz, acendendo as luzes, eu só via Nide, aquele som bem baixinho. Aí eu, o que é? Quem foi? Corra pra cama que o pai tá bravo porque você chegou depois de mim. Mas nós fomos estudar juntos no 3º ano de ginásio. Depois fomos para o Colégio Estadual de Alagoas, cursamos os 3 anos do científico e ainda continuamos na universidade, né? Porque a nossa turma praticamente ela foi toda aprovada em engenharia e arquitetura e nós continuamos convivendo como estudantes, né, na universidade. E depois, então, deu-se início a uma relação mais política. O Enio tinha uma característica que ajudava muito a gente a materializar um dos instrumentos do movimento estudantil, que era o jornalzinho, né? Fazíamos tudo, né? Desde participar da direção das entidades, da reunião com os estudantes, a produzir o material que ia ser distribuído. E assim todos nós fomos nos aproximando do que seria o jornalismo. Lança-se o Boca do Estudante, que é um jornal importantíssimo para aquele período,
Em paralelo, nós produzimos aqui uma espécie de representação do jornal Movimento de São Paulo. E o Enio, então, vem desse aprendizado. É quando, em 79, se eu não me engano, 80, quando ele começa a Tribuna de Alagoas. O Enio, quando vem para a redação da Tribuna, é porque também já havia identificação daquele pessoal da Tribuna, Denis Agra e outros, com a ideologia de esquerda. Então, o Enio, como diz, quando ele chegou na Tribuna, ele estava em casa. A Tribuna foi um laboratório para todo esse pessoal, né? Por quê? Porque foi um jornal que veio com a proposta de mudar a forma de se fazer jornalismo, na época até com as gazetas, que eram muito vinculadas ao empresariado. Isso é importante dizer. O Enio marcou isso também. Foi o cara que trouxe a nova charge para a imprensa alagoana. Eu conheci o Enio, eu fui estagiário de chargista, se isso que a gente pode falar que existe essa função, estagiário de chargista do Enio na antiga Tribuna, né? A primeira lição que eu aprendi com ele foi essa coragem de expressar a opinião através do traço. Um caso engraçado que eu me lembro que lá atrás, na época que o Enio era chargista diário, o governador era o Divaldo Suruagi, né? Divaldo Suruagi tinha uma característica física que ele tinha as orelhas grandes, né? E o nariz acentuado. E o Enio, obviamente, né? Que retratava o ex-governador com aquela orelha e tal. Só que cada dia que passava, a orelha ia aumentando. E o nariz também. Nesse período eu já trabalhava no Jornal de Alagoas. E o Jornal de Alagoas ele tinha mais... Era um jornal mais governista, né? Aí eu me lembro que um dia o editor do jornal chegou para mim e disse: olhe, não faça igual ao Enio Lins. Daqui a pouco o Enio Lins vai deixar de desenhar o governador e vai colocar só um prato e a orelha em cima e todo mundo já vai saber que é o governador. Porque ele está exagerando demais. Aí eu, tá bom. E eu doido para fazer a mesma coisa. Se a gente for fazer um apanhado histórico, né, a gente começou aqui em Alagoas com o Carivaldo Brandão. E logo depois, quem ocupou esse espaço foi justamente o Nunes. A segunda referência para mim aqui em Alagoas já foi de Nunes para Enio. Assim, eu tenho mais afinidade com o trabalho do Enio porque o Enio ele sempre teve mais esse viés político, né? E mais combativo, né? A principal característica do Enio como jornalista, como profissional de comunicação, foi ter sempre tido uma postura posicionada, ou seja, politicamente ele sabia o que tinha que defender. E mesmo nos períodos mais difíceis, ele conseguiu fazer valer isso, realizar isso com inteligência, com habilidade, respeitando as linhas editoriais dos veículos onde ele trabalhou. A profissão do jornalismo, eu acho que eu escolhi por conta dele também, né? O Enio, eu acho que é uma pessoa mais crítica com relação aos meus textos. O Enio às vezes pega pesado, assim, o seu texto está horrível, você tem que fazer, tem que refazer. Então ele tem como se ele fosse meu editor-chefe. Não de tudo, mas principalmente quando eu vou escrever livro, ele sempre chega junto. Então está sempre junto, sempre. O Enio é sempre coração, é aquele coração bondoso, enorme, grande, que cabe todo mundo, não tem maldade no Enio. Eu acho que o nome Eudálio Dantas, além dele ser alagoano, eu acho que ele representa a resistência, ele representa a luta pela democracia, contra a ditadura. E no tempo que a gente está vivendo hoje, que a gente chega perto da ditadura, que a gente chega a ver os nossos direitos trabalhistas sendo diluídos, e outra, até mesmo a democracia, eu acho que o Eudálio Dantas, o nome dele, uma comenda com o nome dele, representa muito para o momento que a gente está vivendo. Acho que representa a democracia, o direito à liberdade de expressão e o fortalecimento do jornalismo. Eles têm em comum terem nascidos dessa luta econômica contra, um primeiro momento, a opressão, a censura, e evoluído para a luta política. Enio Lins tem contribuído extraordinariamente, não só como artista gráfico, mas como jornalista, como intelectual que ele é, não é? E é uma forma de se resgatar um pouco a memória do Eudálio Dantas, que tem que estar sempre presente no nosso dia a dia.
A charge, por si, ela conta uma história. Ela faz uma grande crítica, né? E o Enio é um grande chargista. Além de ser um bom jornalista, tem um texto muito bom. E já ajudou a muita gente nesse estado. Ele merece. Merece. Após a merecida homenagem, nós convidamos o deputado Davi Davino Filho e o homenageado, o secretário de Estado, Enio Lins, para que se dirijam à frente da mesa para receber o título. Convocamos o excelentíssimo deputado Davi Maia para fazer uso da palavra, quebrando o protocolo. Presidente dessa sessão, deputado Davi Davino, deputado Paulo Dantas, excelentíssimo governador Renan Filho, homenageado do dia, doutor Enio, vereadora Ana Hora, deputados presentes, convidados. Uma imprensa livre é forte e fundamental para a democracia. Por isso, fico muito feliz de estar aqui nessa homenagem. 2 nomes importantes da comunicação alagoana. Parabenizo o deputado Davi Davino pela criação da Comenda Audálio Dantas, homenageado esse alagoano de Tanque d'Arca, que começou sua carreira como repórter em 1954 e passou por grandes veículos como a Folha de São Paulo, o Cruzeiro, Revista Realidade, sempre se destacou pelas grandes reportagens, principalmente ao desbravar o litoral e o sertão nordestino. Denunciou barbáries durante o período da ditadura e teve um papel importante na Federação Nacional dos Jornalistas. E o primeiro nome a ganhar essa comenda não podia ser outro. Enio Lins, jornalista, secretário de comunicação. São mais de 30 anos na área de comunicação, sendo jornalista, chargista, cartunista. Me revela aqui um fã do senhor. Gestor e tantas outras vertentes. Enio é destaque, inclusive, pela sua participação ativa nos movimentos sociais. Os jornalistas que homenageamos têm um papel importante na luta democrática e pela liberdade da comunicação. E nunca podemos nos calar em qualquer ataque à imprensa livre, seja a nível federal, estadual ou municipal. Para vocês terem uma ideia do momento em que vivemos, o Brasil tem o 4º maior número de jornalistas mortos em 2019. Levantamento da Press Emblem Campaign. O Brasil é o 2º país da América Latina com o maior número de jornalistas assassinados entre 2010 e 2017. Dados do Repórter Sem Fronteira. Vivemos a nossa vizinha, Venezuela, onde jornalistas que cobrem a crise humanitária e econômica, enfrentando prisão e detenção, à medida que o presidente Nicolás Maduro, o ditador, intensifica sua repressão à liberdade de imprensa. A Arábia Saudita, o jornalista saudita acabou de ser assassinado em vários lugares do mundo, inclusive. No dia de hoje, pequenos gestos fazem toda a diferença. Não poderia ser o melhor dia para a Comenda Audálio, e eles dizem muito. Hoje tivemos pequenos gestos, como o do deputado Davi Davino, da homenagem, como o do doutor Enio, de estar aqui recebendo, entregas numa escolha feliz. E também tivemos outros pequenos gestos, não tão felizes assim. Muito obrigado.
Após a merecida homenagem, convidamos o deputado Davi Davino Filho e o homenageado secretário de Estado Enio Lins para que se dirijam à frente da mesa de honra. Concedemos a palavra ao secretário Enio Lins. Bom, ainda bem que o meu órgão defeituoso é o rim, né? Porque se fosse o coração, o cabo batia a biela agora, né? Não tinha para onde correr. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer e citar o deputado Davi Davino, autor da ideia e ao qual serei eternamente grato. Então, saudar o Davi como autor da ideia, deputado estadual, e também como presidente da Assembleia Legislativa em exercício nesta sessão. Quero agradecer especialmente a presença nesse momento, neste ato, do governador Renan Filho. Com a agenda que o governador do estado tem, vir para um evento fora dessa agenda é uma comenda a mais, é uma honraria a mais. Então, camarada governador Renan Filho, muito obrigado por sua presença. Deputado Paulo Dantas, muito obrigado pela presença. Deputada Jó Pereira, muito obrigado pela presença. Bom, eu sempre me atrapalho quando leio. Então, quero agradecer também a presença da brava deputada de Estrela, que representa aqui as mulheres sertanejas, não é, na nossa Assembleia Legislativa, e a nossa deputada também mais jovem, que representa não só o Norte, mas a juventude aqui também presente. Ao deputado Davi, que falou há pouco, lembro, além de agradecer as suas menções, Davi, eu lembro que fui contemporâneo do seu pai, do Marcelo, nas lutas do movimento estudantil. Então, assim como saúdo a Ângela Garrote, assim como saúdo a todas as outras pessoas, saúdo a você também pela parte que me toca do passado presente, já que o Marcelo hoje volta a ser prefeito de Quebrangulo, né, numa honrosa situação.
também agradecer a presença do deputado Marcelo Beltrão. Quero agradecer a presença dos servidores da SECOM e dos colegas secretários aqui presentes. Fábio Farias, secretário do Gabinete Civil, companheiro de muito tempo, desde o tempo que fazia oposição a gente, né, Edberto, no DCE. E era da ultra-esquerda. Fábio Farias considerava a nós do PCdoB, não é, como... É Silvio Camelo, desculpe, Silvio, eu me esqueci de citá-lo. Cadê? Está ali atrás. Desculpe, Silvinho. Enfim, Marcos, grande Marcos, secretário, Coronel Marcos, secretário de Ressocialização, Trabalho Exemplar, muito obrigado por sua presença. Rafael Brito, companheiro secretário de Turismo, Indústria e Comércio. Poliana, que tem uma posição idêntica à secretária, muito obrigado pela presença. Deputada Jó Pereira, deputada Ângela Garrote, deputada Cibele Moura, deputado Silvio Camelo, deputado Davi Maia, deputado Marcelo Beltrão, Paulo e deputado Davi. É uma múltipla honra estar aqui hoje. Qualquer pessoa que recebe uma comenda, por si só, já se sente homenageado. Receber uma comenda com o nome de Audálio Dantas é uma honra a mais. E é uma honra ainda a mais receber essa comenda com um plenário desta qualidade. Então, aqui estão pessoas que fazem parte da minha vida. E, de fato, eu estou muito emocionado. A primeira vez que eu estive nesse plenário foi há exato 40 anos, 1979, Diógenes. E aí, a gente fazia parte, governador Renan, do gabinete do deputado recém-eleito, em 1978, Renan Calheiros. E foi depois dos episódios dos anos 68, onde vem o AI-5, é o primeiro deputado de esquerda a ser eleito para a Assembleia Legislativa de Alagoas, haja visto que houveram outros antes, mas tinham sido caçados na esteira do AI-5, muriciense, como bem lembra Diógenes. Então, por coincidência, fazem 40 anos que vi essa Assembleia por dentro. Fazem 40 anos também, e, como disseram os colegas jornalistas ali, Edberto, Magela, que não é jornalista de profissão, mas é jornalista na prática, como historiador. E fazem também 40 anos que eu iniciei a atividade jornalista, né, Esdras? Ali que você já é mais velho que eu, você tem mais tempo na profissão. E tanto eu como Esdras Gomes, nós, Audálio Dantas, Márcio Canuto, nós somos de uma geração que não tinha escola de comunicação. Nós aprendíamos na prática o jornalismo. Para ser jornalista profissional, era exigido que a pessoa cumprisse certas exigências da Delegacia do Trabalho, numa comissão com a participação do Sindicato dos Jornalistas Profissionais, que aí decidia se a pessoa era jornalista ou não. Se não me falha a memória, eu sou o penúltimo dessa lista. Eu acho que depois de mim só o Léo Villanova que falou ali, que era o mais novo. Vem então o momento das escolas de comunicação que eu não tive a felicidade de cursar. Então eu quero dedicar esse prêmio a duas pessoas que já não estão entre nós e que foram muito importantes na minha formação como jornalista. Quero dedicar esse prêmio ao Denis Agra e quero dedicar esse prêmio ao Freitas Neto. Isso não exclui nenhuma outra figura importante na minha formação, como Valmir Calheiros, Arlene Miranda,
não exclui ninguém. Em nome dos dois, eu dedico o prêmio a todos aqueles da velha guarda que tiveram que aprender na prática, como Audálio Dantas aprendeu na prática. E nós que não fomos à escola de comunicação, já que eu fiz arquitetura, não tive a coragem que teve o Edberto, que foi fazer jornalismo depois de velho, né? Depois de sair da escola de engenharia. Eu sigo aprendendo. E, recentemente, quem tem me dado lições de jornalismo, no caso do jornalismo digital, são pessoas que têm idade de ser meu filho, meus filhos, filhas. Uma das últimas lições que tenho recebido constantemente é de parte do governador Renan Filho, que é um homem extremamente habilidoso em redes sociais e que me corrigia, inclusive, um dia desse, como tirar foto com a máquina digital, no qual eu apanhava selfie, né? Como tirava selfie, mas não selfie, qualquer coisa, né? Botou a máquina na mão, eu já sofro ali. Então, a nós, jornalistas, que fez parte da geração de Audálio Dantas, está colocado um desafio muito grande, que é aprender de novo a profissão, quer tenha ou não passado na escola de comunicação, para os novos meios, os novos métodos, a nova forma de fazer comunicação. E todos nós temos que estar sempre abertos a isso aí, ou então ficamos de fora do processo. E a comunicação ela é muito mais do que um conceito, ela é uma prática. Se você não consegue se comunicar, você está fora da profissão. Não adianta o diploma, não adianta a experiência de décadas. Você renova isso a cada dia, na sua ação de se comunicar. Isso posto, vamos à honraria do Audálio Dantas. Eu conheci Audálio Dantas em 1983. E tinha muita coisa a falar sobre Audálio, que eu vou resumir em 2 pontos, do meu modo de ver, que exemplificam a grandeza de Audálio Dantas e o diferencial de Audálio Dantas. Audálio Dantas foi um homem que foi reconhecido em vida por grandes atos. Aquela uma foto que ele aparece de costas, de braços abertos e com um público ali atrás dele, rindo, alegre e feliz. Aquela foto foi da última honraria que ele recebeu, foi o prêmio Averroes, que ele recebeu no Hospital Premier. Ele estava ali no hospital. Para quem não sabe, a Dani me acompanhou na última visita a São Paulo. O Hospital Premier é um hospital que as pessoas entram e não saem. É chamado Hospital de Cuidados Paliativos. Numa cidade como São Paulo, isso existe. Então, para você não morrer em casa, você é assistido na morte. Ele ali, com aquela alegria toda, ele sabia que ia morrer. Ele sabia que do hospital não mais sairia. E alguns dias depois daquela foto, me recebeu alegre, perguntando como estavam as coisas em Alagoas, perguntando como ia o governo, perguntando como ia a SECOM, e fazendo planos como se fosse viver a vida inteira. Falando sobre política. Enfim. Então, o Audálio foi esse homem gigantesco. Foi um dos primeiros brasileiros a receber o prêmio da ONU pelos Direitos Humanos, em 81. E eu gostaria só de citar 2 fatos que mostram a grandeza de Audálio Dantas. Em 1959, quando ele, jovem repórter da Folha da Manhã, já mudava o nome para Folha de São Paulo, como bem disse o Davi, ele foi fazer uma reportagem sobre a periferia, a favela em São Paulo. Ia ter remoção de uma favela para outro lugar, um problema social, ele foi lá fazer a reportagem. E chegando lá, ele procurando figuras humanas que pudessem dar um toque de humanidade à reportagem, alguém disse: está vendo aquela catadora de lixo ali, uma negra, pobre? Ela tem uma coisa interessante, ela cata papel. Tem especial atração por cadernos.
mas ela não vende os cadernos. Ninguém sabe por quê. Ela coleta os cadernos e não vende os cadernos. Ela vende todo tipo de papel, menos os cadernos que ela coleta. Aí ele pensou, voltou para o jornal e tal. Depois, disse, rapaz, essa mulher, ela está escrevendo alguma coisa nesses cadernos. Não tem outra explicação. Voltou para a favela e pensou, não, ela não sabe escrever. Enfim, ele localizou o barraco da moça e descobriu que ela escrevia nos cadernos. Ela era semi-analfabeta, porque ela tinha aprendido durante 2 anos a escrever um pouco, né? Escrevia errado, mas escrevia ali. E nos cadernos que ela coletava do lixo, ela escrevia um diário sobre a vida na favela. E ela deu para ele esses cadernos, esses escritos. E ela tinha um nome, inclusive, para o livro, Quarto de Despejo. Porque, segundo ela, a favela era como se fosse um quarto de despejo, o lixo da sociedade, que você despejava lá as pessoas que não serviam para a sociedade. Ele leu os livros e ele poderia, era eticamente justificável, e muitos escritores fazem isso corretamente, ter escrito um livro sobre o livro da moça. Teria que dar o crédito. Isso aqui é baseado nas anotações de Dona Carolina. Mas ele não fez isso. Ele teve uma ideia grandiosa, gigantesca. Ele pegou os cadernos dela, substituiu apenas as palavras que eram incompreensíveis, que eram poucas, não mexeu nem na ortografia de ordem. Nada. E arranjou uma editora que publicasse aquilo. E o livro Quarto de Despejo, editado em 1960, ainda hoje é usado nas provas do Enem, ainda hoje é discutido, e é a primeira obra nas Américas, escrita por uma semi-analfabeta negra, favelada, mãe solteira, em 1960. Ele transformou essa mulher numa celebridade internacional, ao ponto dela ter que se mudar da favela. Naturalmente, depois não administrou direito à fama e à glória e voltou para a favela. Mas, enfim, ele teve essa generosidade. Ele declinou. Se você pega a primeira edição do Quarto de Despejo, ele nem se cita, ele nem apresenta o livro. Ele entregou a glória a quem de direito, a quem devia. Em 1975, quando do assassinato de Vladimir Herzog, e ele estava na presidência do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo, ele virou o líder de um grande protesto nacional, o primeiro protesto pós-68 em grande escala, que foi o culto ecumênico em prol de Vladimir Herzog, realizado na Praça da Sé, com a presença da comunidade israelita, já que Vlado era judeu, com a presença de Dom Paulo Evaristo Arnes, arcebispo de São Paulo, com a presença de reverendos das igrejas evangélicas, e dele, ateu confesso, que foi o articulador desse processo e que produziu o início de uma virada que desemboca na chamada abertura, na chamada anistia, etc. e tal. E, embora depois disso a glória tivesse com justeza lhe cabido, Magela, mas nós e Edberto, nós sabemos que isso rendeu, do ponto de vista de esquerda, na época, muitas críticas a ele, porque ele era considerado um conciliador e que não teria sido radical à altura do momento, o que seria um suicídio. Mas a grandeza dele fez com que ele relevasse tudo isso, cedesse lugar a todas as forças políticas, aglutinasse, como ateu que era, todas as igrejas que se dispuseram a participar corajosamente daquele ato,
e produzir um momento histórico sem precedentes na história do país. E, anos depois, todos aqueles que o criticaram duramente estiveram com ele de novo para a primeira eleição direta para uma federação trabalhadora do país, que foi a Federação Nacional dos Jornalistas, em 1983. Todos acolhidos, sem mágoas e sem nenhuma pretensão de transformar um episódio pequeno, um episódio de atrito, aonde se falou grosso, aonde se insultou, aonde se agrediu verbalmente, naquele afã do debate, mas Audálio nunca considerou isso. Isso era absolutamente secundário. Secundário. O principal era o grande objetivo da cidadania e da democracia. Então, os dois episódios relevantes sobre Audálio Dantas. Para encerrar, eu quero lembrar que a última palestra de Audálio Dantas, Vilma, foi dada aqui em Alagoas, a convite do governador Renan Filho, no bicentenário de Alagoas, onde ele, já na fase terminal do câncer, compareceu ao Arquivo Público de Alagoas para fazer uma palestra sobre a lagoanidade em 2017. No ano seguinte, ele morreria. E em 2015, ele também esteve aqui, a convite também do governo do Estado, quando tinha saído da primeira operação de câncer, quando tinha tirado parte do intestino, e já com metástase pelo corpo todo, mas veio risonho, alegre, como sempre, em 2015, fazer a palestra, né, Renatinha, para os assessores de comunicação do governo do Estado. Então, ele foi um homem, como disse o Esdras Gomes, como disse Magela, muito próximo a Alagoas. Ele jamais deixou de ser um alagoano universal. Nessa última palestra que ele teve aqui, Paulo Poeta e Rita, nos idos, como eu falei, de 2017, ele já com dificuldade de locomoção, ele enrolou a mulher, que é uma figura notável, eu falava sobre ela com o deputado Davi, que é merecedora de homenagem também, a Vanira. Ele driblou a mulher, driblou a família e teimou em ir para Porto Calvo. Sem nenhuma condição de viajar, pegou um carro de carona, foi para Porto Calvo, porque ele queria fazer uma pesquisa sobre zumbi. Ele queria escrever um livro sobre zumbi e estava atrás daquela história de que o zumbi teria sido batizado em Porto Calvo. E eu não concordo com essa ideia, mas tudo bem. Ele foi lá, digo, rapaz, não vá, não tem esse registro lá. Disse, não, mas eu vou ir, porque pelo menos eu quero sentir o clima de Porto Calvo. Foi para Porto Calvo, voltou, desmaiou no hotel, quase se machucava seriamente, mas não deixou nem às vésperas da morte de cumprir aquilo que ele queria. Então, o Audálio é um desses alagoanos geniais, um desses brasileiros geniais, que deve nos orgulhar a todos. Essa é uma comenda, Davi, muito feliz, não é? Tanto que você teve o direito de escorregar na primeira homenagem, escolheu um menos apropriado, mas aí compensa, né? O nome da comenda compensa. Mas depois você vai ter nomes mais adequados para trazer para cá. Então, encerrando de vez, Audálio Dantas, como disse, é um nome que orgulha o Brasil, orgulha Alagoas, orgulha a Assembleia Legislativa de Alagoas. E como disse ali um pouco em off o governador Renan Filho, quando uma casa polêmica, como é a Casa Tavares Bastos, realiza uma homenagem, se ela acerta na homenagem, como é o caso de designar uma medalha com o nome de Audálio Dantas, ela está cumprindo a sua missão de representante do povo alagoano e colocando a própria Assembleia Legislativa com justiça num patamar merecedor de todas as homenagens. Então, a Assembleia, eu gostaria de puxar uma salva de palmas para a Assembleia Legislativa de Alagoas por essa ideia.
Saio agradecendo a presença dos familiares, declaração da Nida e do Elcio, que entregaram que eu nunca joguei bola nenhuma, apesar de ser o presidente do time, e por isso tinha um lugar garantido no banco de reservas. Era o dono da bola, né? Agradecer ao primo Aloísio, que eu destaco porque é um homem com empresas na Bahia e que saiu do recôncavo baiano para esse momento. Então, Aloísio, muito obrigado. E, finalmente, eu quero agradecer a um grande personagem que está aqui. E uma vez falei do senhor para o governador Renan Filho, que é o coronel da reserva, Fernando Teodomiro dos Santos. Secretário de Segurança Pública de Alagoas, comandante da Polícia Militar de Alagoas, uma figura emblemática para a segurança pública do nosso estado e com o qual convivemos no momento da ditadura. Ele, democraticamente, dirigindo a Polícia Militar e a gente fazendo as manifestações todas que precisávamos fazer, sem nenhum atrito, porque Alagoas, afinal, é um pouco isso, né, Coronel Fernando Teodomiro? É um pouco acima do que no resto do país é entendido como o limite raso da política ou o limite raso da ideologia. Albinha, obrigado pela presença também. A todos, muito obrigado. Carmen Lúcia. Carmen, esqueci de falar para você, Carmen. Um beijo, muito obrigado pela presença. Parabéns, secretário Enio Lins, pela merecida homenagem e gostaríamos de registrar a presença do excelentíssimo deputado estadual Marcelo Beltrão e da excelentíssima deputada estadual Flávia Cavalcante. Convidamos a todos para que, em posição respeitosa, ouvirmos o hino de Alagoas. Alagoas, estrela radiosa, que refugia ao sorrir das manhãs da República, és filha donosa, maga estrela entre estrelas irmãs, alma pura de nossos avós, como bênção de amor e de paz, hoje paira fugir sobre nós, e maiores, mais fortes nos faz. Tu, liberdade formosa, gloriosa Osana em tuas. Salve, ó terra vitoriosa, glória à terra de Alagoas. Tu, liberdade formosa, gloriosa Osana em tuas. Salve, ó terra vitoriosa, glória à terra de Alagoas. Salve, ó terra que entrando do templo, caulhovante da indústria te vas, dando às tuas irmãs este exemplo de trabalho e progresso na paz. Sus os hinos de glória já trouxeram, a teus pés os rosais vêm florir, os clarins e as fanfarras ressoam, te levando em triunfo ao porvir. Tu, liberdade formosa, ao trabalho Osana em tuas. Salve, ó terra futurosa, glória à terra de Alagoas. Tu, liberdade formosa, ao trabalho Osana em tuas. Salve, ó terra futurosa, glória à terra de Alagoas. Com a palavra, o propositor desta solenidade, deputado Davi Davino Filho.
queria agradecer tanto a presença como agradecer também ao apoio que os deputados deram, porque sem eles, Enio, nada disso seria possível, e durante a sessão foi aprovado por unanimidade a concessão da comenda Audálio Dantas para você. Então, quero aqui destacar o nome do deputado Marcelo Beltrão, deputada Flávia Cavalcante, deputada Ângela Garrote, deputado Jó Pereira, deputada Cibele Moura, deputado Davi Maia e deputado Silvio Camelo. E deputado Paulo Dantas, claro. Quero agradecer também a presença aqui da vereadora Ana Hora, que assim está representando a Câmara Municipal de Maceió. Agradecer a todos aqui presentes, secretário Rafael Brito, secretário Fábio Farias, subsecretário Marcos, enfim, todos que estão aqui presentes. Tem ali Magela também, doutor Pedro, minha esposa, meu filho Davi Neto. Quero agradecer a todos e dizer que foi um momento de muita alegria, de muita emoção. Agradecer também aqui a minha assessoria, Natália, Lili, que fizeram um excelente trabalho. Foram buscar os amigos e, claro, agradecer o governador Renan Filho pela presença ilustre. Sei, como o Enio falou, da sua labuta diária, mas não poderia deixar de prestigiar um momento tão especial como esse. Muito obrigado a todos e quero também agradecer os funcionários da casa, é claro, principalmente o pessoal aqui que coordenou toda a sessão. Agradecer também a secretária municipal de comunicação, Eliane, que está por aqui também, Milena, do Estado, enfim, todos aqui presentes. Muito obrigado e declaro encerrada esta sessão. Convidamos a todos para se dirigirem ao salão ao lado, onde acontecerá a recepção aos convidados.